o pedido de vocês foi atendido. Então, vocês sempre me mandam mensagem, pergunta na caixinha de pergunta, comentário. Thaís do céu, como é que você fez aquela folha com toda vazada, aquela mandala, aquele detalhe? Param! Vamos falar de renda de açúcar. Sempre falo para vocês como é que é feito, assim, por alto, né? Então, hoje, para fechar com chave de ouro, a gente vai fazer a renda de açúcar aqui, para você acompanhar um pouquinho de como é feito um dos acabamentos, né? Uma das técnicas que a gente usa aqui. E cá entre nós, renda de açúcar, eu digo que a partir do momento que você acerta a fazer a renda, porque normalmente a gente não acerta de primeira, tá? É normal isso. Quando você acerta a renda, você nunca mais você quer largar. Porque ela traz delicadeza, ela deixa o doce mais elegante e você pode brincar com ela do jeito que você quiser. Porque tem tanto formato que você nem imagina. Então, renda de açúcar é para vocês usarem em tudo que vocês possam imaginar, tá? É por isso que a gente trouxe na aula de hoje, né, boss? Isso aí. E, gente, boa tarde. Hoje tá uma sexta-feira preguiçosa no Rio de Janeiro. Depois de tanto calor que a gente já sofreu aqui, né? Hoje tá mais ameno, tá fresquinho. O carioca tá até frio hoje. Pra mim continua calor. Não, pra mim continua normal. Tá calor. O boss é assim. É isso, sexta-feira meio preguiçosa, esse tempinho nublado, né? Dá um soninho, né? Ai, gente, dá um soninho, por isso que eu já tô com café aqui, ó. Eu soninho até bocejei aqui agora. Tá vendo? Acabei de olhar uma coisa aqui, que a câmera tá até mais alta aí. O pescocinho mais levantado. Tô igual uma girafinha? Não, tô igual uma girafinha? Ele quer me deixar igual uma girafa, gente. Olha, amor. O quê? Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada. Gente, que é sexta-feira, vamos lá, sexta-feira, com produção, gravação de aula, gravação de evento e atendimento. E a gente fica meio doida, né? E chega sexta-feira, normalmente a confeiteira tá meio descabelada, não. Então eu fiz diferente. Muito obrigada, viu? Então, gente, vamos começar, né? Porque renda de açúcar é uma coisa que a gente precisa preparar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam qual é a renda que eu uso. Cara, pó pronto, ó. Deixa eu só atrapalhar você negócio. Diga. A Drica falou assim. Não. Com 9 graus, gente. Ai, Drica, traz um pouco desse frio pra cá. A gente vai passar uma temporada lá com a Drica. Gente, Drica, vou pra aí um pouco, porque olha, tô precisando de um frio, viu? Nossa. Inclusive, acho que minha mãe tá pra lá, tá? É verdade. Minha mãe, se eu não me engano, minha mãe tá por aí, hein? Glorinha tá por aí. Vamos lá, pra aula de hoje, né? Chega de falar de frio, de calor, porque esse aí, cada um tem o seu preferido. Gente, renda de açúcar. Existem duas formas. O pó pronto, pra você só adicionar a água, e tem o pó que a gente prepara. Eu, particularmente, vou no que é prático. Então, pozinho pronto. Tá? Vocês vão encontrar ou assim, escrito Renda Mix, que aí é da marca, né? Da marca Mix. Tem Renda Flex, tem várias outras coisas, mas sempre vem escrito Renda alguma coisa. E aí vai ser um potinho, normalmente, tá? É um potinho assim. E quando você abre... Peraí que eu tenho que abrir devagar, porque senão eu vou jogar pó de renda pra tudo que é canto aqui. E o pote tá muito bem vedado. Aí. Aquele falha nossa literalmente ao vivo, né? Rapaz, não tá abrindo. E olha que tá aberto. Abre. Pronto, viu? Por que eu falei que tinha que ter cuidado? Ó, já virei a câmera um pouquinho pra baixo aqui. Ó, ele é um pozinho branco, tá, gente? Não usou meu falha nossa, não, gente. É um pozinho branco. Ele vai se dissolver com facilidade até virar uma pastinha. Na parte aqui de trás, vou tampar só pra não derrubar tudo. Aqui atrás, ó, vem escrito normalmente como você utiliza, tá? Quando a gente está em produção, normalmente a gente não usa uma quantidade muito grande. Então, eu não vou, pesar especificamente. Você pode fazer no olho. Então, eu gosto de pesar, vou fazer com a balança. Ótimo, você pode fazer, nenhum problema, tá bom? Aqui eu vou fazer no olhômetro, para vocês entenderem como é que a gente chega no ponto. O segundo ponto importante aqui, em relação ao formato.
Para fazer renda de açúcar, precisa ter tapete de renda. Não dá para você chegar e fazer a mão livre, num papel manteiga. De repente pegar, até tem alguns moldes de silicone que você consegue fazer, tá? Normalmente vem escrito que também é para renda. Mas normalmente a gente encontra tapetes assim, ó. Pode ser de tirinhas como esse, tá? A gente vai fazer o de borboleta. Como pode ser um retangular, como se fosse esse tapete aqui de fibra de vidro, sabe? Mas é um tapete do mesmo material de silicone. Esse material do tapete de renda costuma ser um material de silicone que pode ir ao forno, tá? Então, pelo fato dele ser um material mais resistente, costuma ter um valor um pouco mais alto do que a gente está acostumado a ver com molde de silicone, por exemplo. Mas vai variar de marca para marca. Tami, você tem alguma marca específica para tapete de renda? Gente, não tenho. Meus tapetes de renda todos foram achados. E quando eu falo achados, é assim, entrei na loja para comprar uma coisa, olhei para baixo, tinha uma embalagem toda, tipo, meio jogada lá no chão, tipo, a abinha rasgada, o plástico amassado. Eu peguei e comprei. Assim, literalmente assim. Então eu não tenho uma marca específica, tá? Esse aqui, por exemplo, que a gente vai utilizar é da Lace Matte. Se escreve Lace Matte, M-A-T, tá? É o que a gente vai usar aqui. Tapete. É Matte. M-A-T. Lace Matte. O Boss vai colocar aí pra você, tá? Falando em Glorinha. Glorinha está na live. Glorinha tá na live. Tânia colocou, tem ideia do valor desse? Gente, o valor muda muito de loja para loja e de região para região, tá? Eu já comprei tapete que eu paguei R$20 e eu já comprei tapete que eu paguei 7 desses daqui. A marca é a mesma, mas como foi um achado, aquela coisa jogada na loja, então pode ter sido um valor mais abaixo por isso. Por estar com a embalagem danificada, por estar escondido, enfim. Não é muito comum, tá? Então tem uma variação. Gente, tem tapete de renda que custa mais de R$100. Só pra vocês entenderem que não é tipo, vai ser sempre 20 ou vai ser sempre 30. Tem tapete que custa 150. Então depende, tá? Depende da marca, depende do tipo de tapete, o tamanho de tapete que você vai comprar. Porque tem umas que são... Eu, inclusive, tenho, mas ela tá... Como eu quase não uso, ele tá guardado. É um tapete quase desse tamanho aqui, só que ele é renda pra bolo. Eu comprei pra testar na época, e aí ele é a barra toda rendada, como se fosse uma renda de vestido mesmo, sabe? Então ele é muito grande. E aí, por isso que eu tô falando que pode variar o preço, tá? Vamos lá, vamos começar a fazer a renda. Não precisa passar esqueci o nome. Desmoldante aqui no tapete. Por quê? Quando você passa o desmoldante, eu sei que tem pessoas que aconselham, tá? Vale o teste, se você tiver, para você ver o que você vai se adaptar aí melhor. Se é com o desmoldante ou sem desmoldante. Eu não recomendo o desmoldante por um único fator. Aqui, a renda ela é muito delicada. Então, a cavidade que a gente tem na renda não é, por exemplo, uma cavidade... Deixa eu pegar aqui um molde. Não é uma cavidade, por exemplo, como um molde, que é muito mais profundo. Ela é um pouco mais fina, um pouco mais rasa. Então, quando você passa o desmoldante aqui, você está criando uma camada já nessa cavidade. Quando você colocar a renda, o fato de ter uma substância aqui dentro que vai deslizar essa nossa pastinha que a gente vai fazer, ela não vai acomodar por completo nessa cavidade. Vai meio que dar um ar ali dentro. Então ela fica ainda mais fina, pode ficar mais frágil, pode quebrar com mais facilidade. Então eu particularmente não gosto de utilizar o desmoldante, até porque não tem necessidade, tá? E vocês vão ver que não tem. Então, vamos preparar a renda. Vou pegar um potinho aqui, tá? Comum, sim. Vocês vão usar o que vocês tiverem aí. E eu vou botar um pouquinho desse pó aqui. Vale a pena reforçar, né, amor? Que tem muita
Como que faz a renda? É exatamente igual que tá atrás no pote, né? Exatamente igual. Aqui no pote, deixa eu até ver aqui se no pote tem aqui, ó, no pote tem até medida. Tem até a medida. Então, como eu faço uma quantidade menor porque ela rende, eu prefiro fazer no olho. Já tô acostumada, eu faço no olho. Mas se você nunca fez, você pode seguir a própria medida daqui da embalagem, tá? Aqui, ó, né, nessa renda mix, ó, 3 colheres de sopa com 50 ml de água. É isso, tá? Vai dar aí mais ou menos 26 gramas de pozinho de renda. A própria embalagem tá me dizendo isso. Vou tampar aqui. Coloquei só um pouquinho, tá? E aí eu vou colocar agora um pouco de água. E aqui, nesse momento, é importante que você adicione de pouco em pouco, para você fazer a mistura de uma forma mais, como eu posso dizer? Não é nenhum uniforme, é para você tornar ela uniforme mais rápido, tá? Se você bota água demais, esse pozinho aqui vai subir. E aí, para você dissolver, é muito ruim, tá? Você vai ter mais trabalho, vai ter que deixar descansando, enfim. Então, bota de pouco em pouco a água. Bota um pouquinho. Vou pegar a espátula. Espátula de silicone é melhor, tá? Vou botar mais um pouco, né? Porque eu fui muito... Botei quase nada de pó, coitado. O povo nem vai ver nada. Eu ensinando renda e ninguém vai ver nada. Tá, Menzi? Hoje é sexta-feira, gente. Ó, vou botar mais um pouquinho de água aqui. E misturo. Vai grudar na espátula, não tem problema. Ela também tá perguntando, é tipo glacê? Você pode fazer tipo glacê. Só que no glacê, a gente tem vários tipos de ponto. A renda não tem. A renda é um só. Porque se ela ficar aguada demais, você não consegue colocar ela no tapete. O glacê não. Quando você faz o glacê mais fluido, normalmente é para preencher. Então, você pode fazer ele bem firme, como uma pastinha assim, ou você pode fazer ele mais fluido. E a renda não, ó. A renda precisa ficar assim, gente, ó. A ponto de você apertar e ficar igual uma pasta. Ó. Ela não fica dura. Eu não tô fazendo tanta força, tá? E ela fica uma pastinha ao mesmo tempo. A renda, apesar daqui, ó, ela tá bem branquinha, quando ela seca, ela não fica tão branca. Então, você precisa colocar o corante, seja ela branca, seja ela a cor que você quiser. Aqui eu vou fazer uma colorida, não vou fazer a branca não. Deixa eu pegar aqui o corante gel. Lembrando que para fazer a renda precisa ser hidrossolúvel, não pode ser lipossolúvel, tá? A gente falou sobre isso essa semana. Ontem, inclusive. Que cor eu vou fazer? Não sei. Diz uma cor aí, boss, pra fazer. Não sei, o pessoal falar uma cor aí. Falem aí uma cor pra mim, então. A Daisy botou, mostra o potinho depois. Daisy, o nome é Renda Mix. O que eu tô usando, tá? Essa aqui. Ó, rosa. Vamos no rosa, então. Vou botar aqui, ó. Ai. Botar só um pouquinho, tá? Que eu quero ele mais claro. Não vou botar ele muito forte, não. Aí você bota só uma gotinha. A live de ontem vai ser postada? Vai, tá? A gente tá postando aos poucos aí pra vocês conseguirem pegar todo o conteúdo. Isso. Essa live de ontem foi a live 9. A gente já postou no perfil até a live 4. Então tem lá 1, 2, 3 e 4. Então, assim... Vai levar uns dias pra ela entrar aí. Nas próximas semanas. Mas vai subir. Pode ficar certo. Rosa sim. A Drica, não nega que é minha aluna mesmo, tá vendo? A Drica é da minha linha. Gosta das cores mais sóbrias, gosta das cores... Ó, eu vou fazer aqui. Gostei, rosa seco. Vou botar aqui. Preparei um rosa. Esse aqui tá quase um rosa chiclete, né?
Alerta colorimetria. Eu adoro falar essas coisas. Tamize, não tem o corante rosa seco. O que eu faço para ter a cor do rosa seco? Você vai pegar seu corante rosa, vai ficar rosa chiclete. Pra gente fechar essa cor, eu vou botar uma gota de marrom. E é bem pouquinho. Ó, uma gotinha de nada e mistura para fechar esse tom de rosa. Tem que misturar bem, tá? Porque senão o corante vai ficar mais de uma cor de um lado, mais da outra cor do outro. Não dá certo, não. Mistura. Ó, de forma que ela vai ficar bem uniforme, tá vendo? E ela continua uma pastinha. Porque também tem que ter cuidado com a quantidade que a gente dosa de corante gel. Quanto mais corante você colocar, mais líquido você está adicionando. Então, você pode desandar aqui, ó, essa nossa pastinha, tá? Gente, ela tem que pegar, ó, você tem que pegar na espátula, fazer assim, ela não cai, tá? Então, feito isso, a gente vai colocar no tapete. Ponto de atenção aqui. Tamize, coloquei água demais. O que eu faço? Vou ter que tacar um monte de pozinho agora, porque vai subir. Quando você tacar o pó com uma quantidade de água muito grande, o pó sobe e você não consegue fazer essa mistura que a gente fez aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar, deixa o pozinho mesmo aqui em cima, dá uma leve misturada e deixa no cantinho, tá? Você vai deixar no cantinho. O que vai acontecer? Aqueles gruminhos que formarem ali em cima, que não dissolveram de imediato, vai começar a absorver a água. Então, ele começa a formar a pasta. Você pode deixar ele descansando por 1 hora. Você vai passar de novo depois, dessa maneira, até ele virar uma pastinha. Então, é importante que você deixe hidratando, que é o que a gente chama de deixar em descanso na água, quando você colocar água demais e o pó não conseguir dissolver, você não conseguir fazer a pasta de primeira. Bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui no nosso borboleta. Se você atingiu o ponto dessa pastinha, ótimo, você já pode utilizar. Aqui, a gente vai pressionar. Eu recomendo que você utilize uma espátula de silicone como essa, tá? Vai pressionar. Por todo o tapete, ó. E aí, você vai tirando esse excesso aqui da lateral, ó, e trazendo para dentro da cavidade, tá? Tira da lateral. Não faz muita força assim, ó, de baixo para cima, porque você começa a retirar o que está dentro da cavidade. Então, é sempre de cima para baixo. E aí você dá preferência, nesse primeiro momento, de fazer numa mesma direção. Você vai perceber que alguns pontos podem ficar falhados. E aí a gente vai consertar depois, tá? Vou fazendo assim por todo o tapete. Estou acostumada a fazer assim em pé, é até esquisito fazer sentada. Eu normalmente faço enquanto eu faço chocolate. O que eu faço agora? Aqui, vocês vão perceber que aqui, ó, tem algumas pequenas falhas. O que a gente vai fazer com isso aqui? Você vai, como a gente foi em uma direção, aqui no meu caso eu estou indo da esquerda para a direita, para tampar esses buraquinhos, a gente vai fazer
de cima para baixo, depois de baixo para cima e no sentido contrário que você fez o primeiro movimento. Então, pode fazer essa rotação para tampar todos os buraquinhos que forem surgindo, porque é um pouco de ar que dá. E aí a renda fica por completa, tá? Tem que fazer isso por todo o tapete. E a Mila já concordou. Gente, a última live não tem obra do vizinho, tinha que ter outra surpresa, não é mesmo? Então... Não fala muito não. Não fala muito não, que daqui a pouco começa, né, boss? Quem tá aqui com a gente desde o primeiro dia que sabe dessas histórias aqui? A obra do vizinho. Quem sabe? Às 5 horas começa a live, começa a obra. Até a Milena, que tava aqui ontem, na produção aqui, deu 5 horas, ela... começou. Eu quero saber, quem tá aqui com a gente desde o início? Pode mandar coraçãozinho, pode mandar foguinho aí, que eu quero saber, hein? Eu tô fazendo todo esse movimento, tá? Ó, para um lado, para o outro, inverto para poder preencher toda a cavidade. Até o final, tá? Vamos lá. Tem que ter paciência, tá, gente? Renda é delicado. Renda precisa fazer com calma. Não dá para você fazer correndo. E outra, como tem um tempo de secagem maior, não me inventa de fazer renda para aplicar no doce que você vai entregar no mesmo dia, por favor, tá? A chance de dar algum erro é grande. Então, vocês vão entender. Não é aquele negócio de sair correndo, tô atrasado, não tem o que fazer, vou tacar a renda aqui. Até porque eu fiz isso no nosso casamento, né? Não deu bom. Não deu bom, vai por mim. Quantidade de renda que eu joguei fora não tá escrito no gibi. Então, não inventem de fazer correndo. Renda tem uma validade alta, não tem uma validade pequena. Você pode fazer no início da semana tranquilamente para o final de semana. Então... Eu acho que tudo, né? Mudança personalizada. Você achar que não tem que respeitar tempos e processos, né? O negócio desanda, que é uma beleza. Eu acho que uma das principais chaves, assim, é conseguir construir um doce seguro, um doce bonito, um doce gostoso também, né? Sim. Você tem que respeitar todo o tempo de processo dele. Você falou ontem, né? Tá secando, taca CMC. Chega na festa do cliente e vira um biscuit, né? Virou um biscuit. Dá uma mordida naquilo ali, quebra o dente dele. E ó, já vi em festa isso, tá? Não é legal. Não é legal. Independente da pasta que você esteja trabalhando, tá? Só que não é uma questão de pasta, é uma questão de estruturação. É uma questão de respeitar a secagem correta. Já vi e não dá bom não, hein? Então, ó. Preenchi tudo. Vocês estão percebendo que eu tiro sempre o excesso? Pois é. Por que a gente tem que fazer isso? Porque quando a gente finalizar, você vai perceber que mesmo com todo o cuidado que você tenha na hora de passar a espátula, vai ficar um resíduo de renda pelo lado de fora. E a gente vai poder deixar isso aqui? Não. Porque quando você retirar essa renda depois de seca... Peraí que me faltou um ar aqui, ó. Pessoal, é renda de açúcar, tá? É o título aí da aula de hoje, é renda de açúcar. O que a Tami está fazendo é renda de açúcar, tá? Então, em relação ao que ficou aqui do lado de fora da cavidade. Quando ela estiver já sequinha, se você deixar essa parte aqui que tá aqui fora, quando retirar, ela vai criar igual uma rebarba do nosso cortador. Quando é do lado de fora, você pode pensar, Tami, eu pego e corto, né? Vou lá e pego a tesourinha e corto.
Sim, só que a gente tá trabalhando com renda e ela é toda vazada. O que você vai fazer com os buraquinhos aqui do lado de dentro? Vai cortar um a um? Não vai. Inviável. Segundo, você vai cortar algum pedaço aqui no detalhe. Então, como é que a gente tira essas possíveis rebarbas antes mesmo de deixar essa renda secar? Você vai pegar um paninho, de preferência um Perfex que você só use para renda. Vai pegar a água, você vai umedecer ele. Pode passar até na água filtrada aqui, ó, que a gente Vamos usou. repetir isso daí, por favor. Só, gente, atenção, tá? Perfex que você usa só para isso. Exato. Não dá para ser o Perfex. Ah, também eu tenho um Perfex que eu uso para limpar a minha bancada de modelagem. Posso usar? Não recomendo. Não, nem pode, né? Não recomendo, porque, cara, a chance de você pegar o pano sujo é muito grande. Então precisa ser um pano só para isso. Só para a renda, ok? Então você vai molhar, eu já umedeci aqui o Perfex. Gente, eu falei Perfex porque o Perfex não solta pelinho, tá? Não dá para ser um pano de prato, por exemplo. Vai grudar aqui e não vai dar certo, tá bom? Ele úmido, você vai passar levemente, gente, é levemente mesmo, é tipo uma pena, tá? E você vai passar por cima do tapete e de toda a renda. Você vai perceber que vai sair aos poucos, tá? Não sei se aqui no final dá pra ver, mas tá bastante borrado aqui, ó. A gente vai retirar tudo isso. Então, devagar você vem tirando, passando por cima, para tirar esse excesso que ficou aqui e deixar realmente essa parte da interna aqui do desenho, ela ficar realmente vazada. Ficar com os detalhes dos arabescos que tem a renda. Porque a graça da renda é exatamente essa parte toda furadinha. Se não, gente, é uma modelagem. Você pega um molde de silicone, passa a pasta por cima e faz igual uma textura. Entendeu? Não vai ser a renda propriamente dita. A renda, ela tem toda uma delicadeza, ela tem todo um movimento, ela não pode ser uma coisa muito estática. Vocês vão perceber que vocês conseguem manusear de forma bem flexível. Claro, fazendo o ponto correto, não deixando ela queimar, por exemplo. Porque tem gente que coloca no forno e queima, eu já queimei, ela quebra. Tem gente que tenta botar no micro-ondas, dá errado. Se tirar antes do tempo, ela também rasga. Então tem um jeito depois pra gente identificar isso. E como qualquer outra coisa, né, gente? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Deu errado. Vamos pensar, gente. O que eu não fiz aqui? Ou o que eu deixei de fazer? Quando a renda dá errado, você já bate o olho e você vai saber. Se você puxou e ela rasgou igual um elástico, você já sabe que ela não está no ponto certo de secagem. Ela precisava de mais um tempo. Se você puxou e ela quebrou, significa que você queimou a renda. Passou demais do tempo. Ou você botou no forno, também tem isso. Não que colocar no forno seja um problema, tá, gente? Tem que saber o tempo de deixar no forno. Eu não consigo botar no forno porque eu queimo. Eu prefiro deixar ela de um dia para o outro, que é o que eu recomendo. Deixa secando de um dia para o outro. Protege e deixa ela lá. Vai dormir, esquece ela. Ó. Limpei todinho. Agora você vai deixar ela secar. Como? Em uma bancada reta ou dentro de uma caixa de papelão, enfim, protegido do jeito que você quiser. Se você quiser colocar no sol, também se fiz de manhã cedo. Na minha cozinha bate muito sol, tem um espaço que bate sol. Pode botar ela lá no sol, que ela vai secar rapidinho, tá? Bota ela numa superfície reta. Se você botar numa superfície assim, ela vai secar assim. E vai sair com formato torto. Então, reto. Deixa ela secar reto. Posso botar no forno? Pode. Atenção à temperatura. Porque você vai ter que botar na menor temperatura possível. Deixar ligado sem o tapete lá dentro.
Atingiu a temperatura de 180, 120, 100 graus, bem pouquinho, desliga o forno e só depois você coloca a renda. Tamise, posso fazer então esquecer ela quanto tempo? Sugiro de um dia para o outro, para você deixar aí umas 12 horas mais ou menos. Aí ela vai ficar no ponto exato. Você não vai ter problema. Vou botar um bolo para fazer lá no forno. Vou botar um frango assado. Posso colocar a renda junto lá para assar? Não pode botar o frango assado com a renda, pelo amor de Deus. Gente, parece bolo. Não, gente, não faz isso comigo, não. Nem boto junto com o bolo também, não, para quem faz o bolo, porque você vai perder o tempo da renda. O bolo vai levar muito mais tempo a ficar pronto. E você não vai poder ficar abrindo o forno. Então, o negócio é, aquece o forno. Vou falar bem devagar aqui. Aquece o forno. Desliga. Aí você coloca ali dentro e deixa por poucos minutos. Tem um tempo definido? Não, porque vai variar de forno para forno. O meu eu mal posso deixar 5 minutos. Tem gente que deixa 10. Então não dá para eu falar para vocês um tempo exato. Vocês vão ter que testar. Não tem jeito. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Mas tá todo mundo rindo da história do frango assado, tá vendo? Gente, mas isso é real, tá? Tem cada pergunta que tem que a gente recebe. Isso é real. Deixar claro. Então hoje, o que a Tamise faz? Qual é a forma que a Tamise faz para secar a renda? Eu deixo. Se eu fizer, por exemplo, agora à tarde ou à noite, eu vou deixar de um dia para o outro. Fiz de manhã, eu deixo na minha cozinha, porque eu sei que na minha cozinha tem um pedacinho da minha bancada que esquenta um pouco mais ao longo do dia. E é uma temperatura natural do dia, temperatura ambiente. Então, ela vai secar a temperatura ambiente. É assim que eu faço. E deixo lá, até ela chegar ao ponto. Tamise, que ponto é esse de retirada? Vamos lá. Vocês acharam que eu não ia preparar isso aqui? Ó, você perguntou, no sol, quanto tempo aproximadamente? Cara, vai variar de lugar para lugar. Porque se for, por exemplo, um sol daqui do Rio de Janeiro, 2 horas pode ser que fique pronta. Agora, se eu tiver num sol, sei lá, onde a Drica tá, tipo no sul, é um sol diferente. A temperatura vai estar um pouco mais baixa, então pode ser que lá ela tenha um tempo maior, 4 horas, 5 horas. Vai muito da região onde você tá. Ou seja, testar, né? Tem que testar, não vai ter jeito. Gente, menos de 2 horas eu digo pra você, só se for em forno. Só se você botar em forno. Fora isso, você não vai ter menos de 2 horas. Não rola, não tem como, tá? No Rio de Janeiro chega a torrar, exatamente. É isso aí. Ponto para retirar. Quando eu sei que a minha renda está pronta. Quando ela começar a fazer isso aqui, ó. Aqui eu já até botei. Eu vou dar uma levantada e ver se aqui tá bom. Tá? Quando você fizer exatamente esse movimento, e olha aqui. Ela já levanta. Sem muito esforço. Deixa eu pegar a pontinha aqui, ó. Ela levanta. Só de eu dobrar a pontinha, ela solta. Isso aqui já me sinaliza que a renda está pronta. Tá? Se você fizer esse movimento e ela não soltar, espera mais um pouco. Porque significa que ela ainda não está seca. Ó. Aqui tá bem juntinho. Quando eu faço assim, ela levanta. Ela não vai junto com o tapete, a ponta dela levanta. Se você for dobrar, ó, você vê que a ponta dela tá bem pro alto aqui, ó. Isso significa que a minha renda está pronta. Em alguns casos, ela já levanta no automático aqui, ó. Como essas pontinhas aqui. Tá? Isso aqui eu não precisei nem fazer isso. Ela já levantou porque ela já estava no ponto. Para retirar do tapete, é só eu pegar isso aqui e puxar? Não faz isso. Porque é frágil. Apesar de estar no ponto correto, a renda ela é frágil. Ela é um elemento bem delicado para trazer exatamente a sofisticação e a delicadeza para o seu doce. Então, para tirar, o que eu vou recomendar? Que você, como o tapete é bem flexível, ó, ele não é aqueles que quebram, você vai tirar de pouco em pouco. Puxa a pontinha, mas você vai apoiando sempre a mão embaixo e vai tirando de pouco em pouco.
sem fazer com que a renda estique. E ela vai sair todinha inteira. Você percebeu que ela sai fácil, ó? Eu não preciso puxar com força. Ela sai muito fácil. Ó. Eu vou sempre apoiando a mão na frente para segurar e a outra atrás para poder puxar o tapete. O que você puxa, na verdade, é o tapete e não a renda. A renda você só segura e puxa o tapete. Pronto. Isso é para todos os modelos de renda que vocês forem fazer. Aqui eu tô com a renda de folha pronta. Mas você pode ter a de laço, você pode ter mandala, você pode ter uma barra, você pode ter borboleta, pode ter flor, pode ter o que for. Tem vários modelos diferentes. Eu particularmente gosto muito dessas folhas aqui. Pessoal, vamos chegar lá, tá? Vai chegar na parte do armazenamento. Vai explicar aqui. Já, tá? Por a pergunta aí. A gente já tá com a renda pronta. Então, o que vocês percebem? Olha como ela é. O ponto certo da renda, você consegue fazer isso aqui. Dobrar. Não aperta aqui em cima, porque ela é frágil, vai quebrar, obviamente, tá? Mas você consegue perceber, ó, que ela é maleável. Isso é a renda flexível. Se ela tá dura e você faz isso aqui, você percebe que ela pode quebrar ou ela quebra, significa que você deixou secar demais. Passou o tempo de secagem. Ela evaporou mais a água do que o que deveria evaporar. Ok? Até aqui? Essa parte é muito importante vocês saberem, ó, para poder manusear, tá? Porque aqui é o que vai dizer se você passou do ponto ou não. Se por acaso, Tami, passei um pouco do ponto. Ela tá assim, ela tá flexível, mas ela não chega a dobrar. Eu percebo que ela tá um pouquinho rígida. Significa que eu perdi a renda? Não, não significa. Significa só que você vai ter que ter mais cuidado para manusear para que ela não quebre, tá? Só isso. Aplicação. Como é que a gente aplica a renda? Você pode utilizar na água ou CMC. Aí, para colar, onde eu vou passar essa água ou CMC? Normalmente nas pontas. Para renda, eu vou recomendar que você passe nas pontinhas o CMC. Porque se você passar só a água e deixar essa água por muito tempo, você pode perder o formato da renda. Esse pozinho que está aqui, por mais que ele esteja seco, em contato com a água, ele absorve novamente esse líquido. Então, ele pode perder o formato. Tem que ser pouco, não pode ser uma quantidade grande. E tem que ser passei, apliquei. Não pode demorar, tá? Porque a renda vai acabar absorvendo essa água. Eu vi que alguém ali em cima perguntou em relação à sobra. Esse é um ponto que eu julgo como um ponto muito positivo da renda. Tami, sobrou a renda. O que eu faço? Duas coisas você pode fazer, né? Ou você vai aplicar no tapete até acabar e quando ela estiver pronta, você vai guardar ela prontinha por até 15 dias. Eu não recomendo mais do que isso, tá? Isso é um teste de validade que eu particularmente fiz aqui e sugiro que você faça aí na sua profissão se você nunca fez renda, para você ter ideia de quanto tempo você pode utilizar. Ou então, Tami, fiz muitas rendas, está tudo pronto, não vou usar. O que eu vou fazer? Você vai retornar aqui com ela pro potinho. Vou até fazer isso aqui. Aqui, ó, sobrou. O que eu vou guardar vai ser esse pozinho aqui que já tá meio que pronto. Mas e essas rendas aqui que eu não vou usar? Vou fazer o que com essa renda? Tandã. Joga no potinho. Joga na água de novo. Esquece a renda aqui dentro. Ela vai amolecer. Olha isso aqui. Eu vou puxar uma aqui para vocês entenderem
como ela vai ficar só em contato com a água. Olha como ela cola. Ela vai voltando ao pó normal. Então, você consegue reutilizar. Tami, errei. Tami, quebrei um pedaço. Preciso refazer. Gente, retorna com ela para a água e deixa ela aqui. Porque se a gente mistura... Vou usar mesmo que essa aqui esteja suja com rosa. Porque quando você começar a misturar aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai perceber que você não consegue ter aquela pastinha de imediato na água. Ela tá meio que ainda, ó, separada. Então, para você não sair espirrando tudo, deixa ela aqui um pouco. Deixa ela aqui por 1 hora. Depois de 1 hora, você retorna e mexe com ela, que ela vai voltar a ficar a pastinha normal que a gente tem aqui. E aí você pode armazenar na geladeira esse pozinho aqui, essa pastinha que a gente tem. Eu não armazeno na geladeira por mais de 7 dias. Ó, pessoal aí, ó, armazenamento aí, ó. Tá? Se ela tiver assim, nessa pastinha, eu guardo, tampo o potinho para vedar de qualquer cheiro, de qualquer gosto, de qualquer coisa que possa vir entrar em contato. Eu amarro um plástico filme aqui em cima e guardo na geladeira por até 7 dias. Quando eu começo a contar os 7 dias, eu fiz a renda agora. Então, é a partir de agora que eu vou começar a contar. É a partir de hoje que eu começo a contar. Tá? Renda pronta. Eu joguei todas lá, não guardei. Você jogou tudo dentro? Joguei tudo lá e não deixei nenhuma, não tem problema. Renda pronta. Eu me empolguei. Renda pronta como a gente tirou aqui, tá? Quantos dias? 15 dias no máximo é o que eu deixo. Como eu guardo? Tapadinha. Ela precisa estar protegida do tempo. Porque à medida que a gente vai passando os dias, essa renda vai ressecando cada vez mais. Então, ela tende a ficar quebradiça ao longo do tempo. Então, para você amenizar essa perda de água, essa secagem, a gente bota ela dentro de um plásticozinho, dentro de um saquinho, alguma coisa bem vedada, tá? E aí você deixa ela guardadinha. Pode botar na geladeira, pode botar o que for. Na geladeira, eu gosto mais se for assim, tá? Se ela estiver pronta, eu deixo a temperatura ambiente dentro de uma caixa de papelão, dentro de um saquinho para ficar protegida do tempo, para ela não ressecar. Ok? Eu acho que eu respondi agora tudo de armazenamento, né? Só uma pergunta aqui. Vamos lá. Para aplicar no pirulito de chocolate, cola com o quê? Mesma coisa. Água ou CMC. A água no chocolate, diretamente no chocolate, talvez não cole. Aí foi o que a gente falou. O que você faz com a água? O que acontece se você botar só água? Ela vai retornar a ficar a pasta e vai perder o formato. Eu opto pelo CMC. Pouco. Somente nas pontas. Porque CMC também tem água. Se também tem água, o excesso vai fazer com que ela perca o formato dela e retorne para a pasta. Então, qualquer colagem da renda tem que ser água ou CMC. Preferencialmente o CMC. É isso. Tá? Eu deixei aqui... Opa. Acho que foi. Foram todas as perguntas? Foi. Acho que foram todas as perguntinhas, né? Quem falou aí perdi a live. Gente, vai repetindo. Todas as lives de aquecimento, assim, não todas, né? Mas a gente vai postar as lives de aquecimento no perfil no decorrer das semanas, tá? Foram 10 lives, a gente já postou 4 delas no perfil, já estão lá. Você já assistiu, legal, espero que na próxima semana a gente vai começar a postar mais. A gente pode fazer umas 2 lives por semana. São 2 por semana. Tá? Eu não sei quem falou aqui, mas quem é aluna, na próxima semana, todas as lives vão estar lá cortadinha, direitinho, editada, em alta bonitinho definição. Pra vocês. Na plataforma das alunas, como a gente sempre pega essas lives muito legais aqui, de técnica e tal, a gente vai colocar dentro da plataforma de alunas, tá? Isso. Então, pra quem é aluna, fica tranquilo que vai estar tudo lá. Ó, beleza, a Polly botou assim, ó,
Show de bola. Já vi todas muito produtivas. Obrigado. Opa, Legal. muito bom. Eu vi que a Daisy botou, posso fazer a pintura a seco na renda? Daisy, pode. Você pode. Nessa renda, a única coisa que não vai pegar muito é... Opa, meti a mão aqui na renda, que tá molhada, né? É o pó, talvez não pegue com um pigmento tão forte quanto a pintura a seco que a gente faz na pasta. É o pó aveludado. O que vai pegar melhor aqui é aquele pó de decoração. E aí você pode fazer ou na bombinha, botar na bombinha, tô com uma aqui, tá? Ó, botar na bombinha e espirrar por cima para fazer a coloração, ou fazer a coloração como a gente fez com o corante gel. Eu acho que para realmente aparecer a cor, ficar naquele colorido mais bonito, por mais claro que ele seja, eu recomendo que você faça ele no gel e depois que ela estiver pronta, você pega o pó perolado e passa por cima. Só pode ser até com... Opa, quase que eu derrubei aqui. Pode ser até com um pincel assim de blush. Estende num papel toalha, deixa a renda aqui por cima e você vem só pincelando o pó de decoração, tá? Porque aí eu acho que fica mais fácil e mais ágil. Se você for fazer a pintura seco, você vai perder muito tempo. E talvez não chegue no tom que você quer, tá? Amor, aqui, na cobertura de buttercream, dá certo? Cara, não sei. É uma coisa que eu não vou ter como te ajudar nisso, Jéssica. Porque como eu nunca mexi com nada relacionado a bolo, principalmente a buttercream, não tenho como te dizer. Porque o buttercream você precisa fazer o teste. O buttercream, ele vai para a geladeira. E normalmente quando ele vai para a geladeira, ele vai descoberto. Então pode ser, eu não tenho como te dar essa certeza, e aí o que eu vou recomendar? Que você chegue para quem é especialista de buttercream. É mais fácil a pessoa te responder do que a gente que trabalha com doce personalizado, tá? Mas aí você pode confirmar essa informação. Porque pode ser que dentro da geladeira a renda absorva um pouco da umidade. E aí ela pode se desfazer. Mas não é uma coisa certeira, tá? E eu nunca vi nenhum bolo de buttercream com renda. Então eu acredito que pode ser por essa questão da umidade, tá? Mas recomendo que você vá a uma professora que seja especialista. De repente, se você tiver alguém feito curso com alguém para trabalhar com buttercream, que você solicite no suporte essa dúvida, tá? Porque é muito específico para cobertura. Acho que é mais isso. O sol ou a luz desbota a cor dela? Não costuma desbotar, não. A não ser que você deixe exposto ali o tempo inteiro. Como a gente não pode deixar o doce exposto ao sol, e aí não é só por uma questão de desbotar a cor, e sim por uma questão de estabilidade, de estrutura do doce, então automaticamente isso vai valer para a renda. Não é recomendado, mas não chega a desbotar, tanto que a gente deixa secando no sol, tá? Ela segura um pouco mais a tonalidade do que a pasta, por exemplo. A pasta costuma ter uma perda mais rápida que a renda. Ok? A Tânia perguntou assim, dourado com álcool de cereais também dá certo? Deixa eu pensar aqui se eu já fiz na renda com álcool de cereais. Eu acho que com álcool de cereal não. Pode ser que dê. Mas eu acho que vale. Eu recomendo o teste, porque eu nunca fiz com o álcool de cereais. Apesar de ser um líquido, o álcool não costuma dissolver esse tipo de coisa, tá? Porque tem água ali, então ele não vai costumar dissolver. Mas vale o teste. Se você for pintar diretamente igual a gente pinta aquelas letras marcadoras, antes de você aplicar, eu recomendo que você faça um teste. Ou você aplica no pó seco, sem o álcool. Aí eu acho que é mais fácil. Vai pigmentar até mais rápido, tá?